Amém. Abram comigo em Tito. Vamos meditar na palavra do Senhor. O título é um pouco ingrato, porque pode dar a entender, mas tem muito valor nisso. É o que a gente vai tentar, vou tentar aqui também, pela graça de Deus, falar um pouco do valor que tem uma panela velha que faz uma comida boa. Oh, coisa boa. Tito, o livro de Tito. Nós vamos ler o capítulo 2 de Tito, o versículo 3 e até o versículo 5. Tá bom? Esperar todo mundo abrir. Capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5, é o que nós vamos ler. Deixa eu ver se minhas folhas ajudam aqui. Sim. Vamos lá. Eu estou com a versão NVT. Se a sua mudar alguma coisa, saiba que a essência é a mesma, tá? Então, Tito, capítulo 2, no versículo 3 em diante, diz assim: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e aos seus filhos, e a viver com sabedoria e pureza, e a trabalhar no lar, e fazer o bem, e ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Amém? Já viu para quem vai sobrar hoje, né? Vocês prestaram atenção no texto? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir a graça de Deus sobre sua palavra. Deus eterno, nós te glorificamos uma vez mais. Obrigado por rica oportunidade que temos de nos reunir nesse dia, de glorificar o teu nome. Tudo é para a tua honra e para a tua glória. Senhor Deus, usa a tua palavra para nos levar à prática, para nos levar, Senhor Deus, a observar aquilo que o Senhor tem nos ordenado, para viver uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida, Senhor Deus, que reflita esse belo evangelho no qual estamos aqui compartilhando hoje. Que o Senhor nos leve, Pai, com uma mentalidade de Cristo, que a nossa mente seja a mente de Cristo, Senhor, para praticar as boas obras, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um leve panorama para a gente entender por que Tito recebeu uma carta de Paulo para falar sobre isso. A carta de Tito foi enviada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vem endereçando essa carta a Tito, e aí Tito se encontra em Creta, uma ilha perto da Grécia. Ele recebe essa carta e Paulo enfatiza a sua autoridade porque ele vai dar algumas ordenanças ali que devem ser obedecidas. Ele enfatiza o fato dele ser apóstolo, servo do Senhor Jesus, e imagina para um pastor, para o líder daquela igreja, estar recebendo uma carta de Paulo. Hoje em dia nós não temos muita familiaridade com cartas, a gente não recebe, é mais no WhatsApp, é Facebook, é e-mail, é um telefonema, e carta está um pouco longe para nós. Mas nesse tempo, onde correio não existia, Facebook não existia, WhatsApp não existia, receber uma carta tinha um peso muito grande. E de quem estava vindo essa carta tinha um peso ainda maior. Ali, para quem conhece um pouco do estilo de Paulo, está familiarizado com a palavra de Deus, sabia que recebeu uma carta do apóstolo Paulo, se chegasse lá, quem enviou essa carta? O apóstolo Paulo. Eu acho que o pessoal já sentia um pouco do peso, porque as cartas do apóstolo Paulo eram pesadas. Tito recebendo aquela carta, sabendo, o seu mentor enviando aquela carta, imagina a relevância que era para ele. Ele recebe essa carta e ele tem algumas recomendações ali. A ilha de Creta ele teve uma missão de Paulo, e Paulo não encaixa muito bem dentro de Atos, onde conta o relato dos apóstolos. A carta a Tito não encaixa muito bem na história de Atos. Não dá para saber quando ela foi escrita exatamente. Foi entre as prisões de Paulo, ele escreve e manda para lá. E aí Tito, ele fala que a igreja lá em Creta estava no começo, estava começando as igrejas lá em Creta. E algumas coisas precisavam colocar em ordem lá naquele lugar. E aí ele vai receber algumas recomendações. A primeira recomendação, elege presbíteros. Presbíteros são líderes da igreja, pessoas que supervisionam a igreja. Ensinem eles a verdadeira mensagem. Ensine a eles que eles devem guardar essa mensagem, para que eles possam transmitir e supervisionar toda a igreja. Já era uma tarefa e tanto. Igrejas no começo, numa região ali que Tito recebe e fala assim, você agora é responsável. Já pensou, Flávio?
você é responsável pela zona sul de São Paulo, a colocar em ordem, e dentro das igrejas, você colocar pessoas de confiança lá. Dá para tremer, não dá não? Imagina Tito recebendo essa incumbência. E ele falou assim, para que eles guardem a verdadeira mensagem. Por que a verdadeira mensagem? Porque lá em Creta estava correndo muitas mensagens, e alguns que se diziam da circuncisão, era um povo judeus, né? Quando eles falam circuncisão, eles sempre lembram a judeus, que em Creta tinha bastante, estava espalhando algumas, era o começo não do gnosticismo, que é a ideia da sabedoria superior, mas já era o foco deles lá, já estava começando por ali, e falou assim, eles vão espalhar muitas heresias aí. Muitas heresias, e as pessoas vão destruir casas inteiras com essas heresias. Tito, então temos uma urgência. Pegue homens fiéis e coloque eles como para supervisionar e entregar a mensagem. Só que ele falou alguma coisa a mais. Como que dá para saber que a mensagem de um é verdadeira e a mensagem do outro é falsa? Como que eu sei se o que eu estou ouvindo é verdadeiro ou se é falso? E ele falou assim, tem algo que eles deixam escapar aí. Enquanto eles estão ensinando, eles não praticam o que fazem. Vá comigo ali, no versículo... Vamos ler o versículo 12 primeiro, que eu vou passar aqui, por favor, pode colocar o slide? Eu tenho que aprender a mexer em slide. Vamos lá, panela velha, aqui. Olha o que está escrito no versículo 12. A fama das pessoas que estão por lá, dos cretenses. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, o pessoal da própria terra lá, disse, os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões e preguiçosos. Essa era a fama do pessoal de Cretense. Eles tinham essa fama, até o próprio povo dele falava isso a respeito. Comeu muito hoje, no Dia das Mães? Foi muito... Passou da conta hoje? Né? Dá para ver que essa coisa de comida, de preguiça, de mentira, parece que é meio contemporânea, né? Nossa também. Mas essa era a fama do pessoal de Cretense. Era essa a fama que eles tinham. E aí, Paulo vê uma oportunidade gigantesca. Gigantesca entre a mensagem verdadeira se assemelhar a coisas que eles poderiam contradizer o que acontecia lá em Creta. Nós temos algo para falar a respeito da mensagem e para colocar em ordem essa fama que está correndo aí em Creta. A mensagem nossa pode colocar em ordem essa casa. E aí no versículo 15, no finalzinho, ele vai falar a respeito das pessoas que estavam passando as mensagens estranhas lá. Capítulo 1, do versículo 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer o bem. Ele falou, temos uma oportunidade. A mensagem deles não condiz com a vida deles. Eles falam uma coisa e praticam outra. Não existe hoje muitas mensagens de pessoas que pregam muitas coisas, só quando você vai ver na vida não tem nada. Pessoas que extorquem o povo de Deus muitas vezes e fala dá, e ele só recebe. Ele fala de tudo que tem, mas na vida dele você não vê ele dando tudo que ele tem. Parece que as coisas não estão condizendo. Ele falou assim, aí você pode notar que a mensagem deles não tem coerência. Só que para a nossa mensagem fazer sentido, eu e você também, meus irmãos, precisamos falar e precisamos viver. A nossa mensagem, aquilo que acreditamos, tem que estar em coerência com aquilo que praticamos. Eu falei isso lá em uma oportunidade. Vocês já ouviram, não sei se vocês receberam, porque esse negócio de WhatsApp corre solto, né? Geralmente o que eu recebo, provavelmente, meia dúzia aqui já deve ter recebido também. Já viram um áudio que uma mulher vai falar dos frutos do Espírito Santo? Ela fala assim, pessoal, hoje eu vou falar dos frutos do Espírito Santo. E ela vai falando dos frutos do Espírito Santo, né, que algumas qualidades, algumas características e tal, e ela vai falar sobre paciência. Quem já ouviu isso aqui? Já ouviram? Ah, tá, então vocês não sabem o que eu estou falando. Paciência, ela fala, paciência, meus irmãos, você tem que ter paciência, você tem que ouvir, você tem que fazer isso. E aí o filho dela começa a chamar atrás, né? Mãe! Já vai, meu filho, só um minutinho, a mamãe está gravando um áudio aqui. Então, tenham paciência, que não sei o que lá das quantas, tal. Mãe! Ô, meu filho, calma aí, eu já estou indo, filho, calma aí, daqui a pouco. E ela tenta ainda falar sobre paciência. Ô, mãe! Aí ela,
ela dá um monte de palavras lá que tem uma característica nordestina, filho de um cabrunco, febre do rato, não sei o que das quantas. Peste, nossa, aí acabou tudo. Aí você fala, Jesus virou uma sátira, não vira uma sátira? Fala uma coisa, mas não vive? Não fica muito longe da realidade? É esse o cuidado que os cristãos têm que ter. É esse o cuidado que Paulo estava falando. Toma cuidado. Coloca os líderes aí para supervisionar. Fala para os homens como eles devem viver. Fala para a igreja como deve pregar. Porque é muito difícil. Imagina, vocês falarem uma coisa, tantas coisas, e quando sai ali fora já não é mais a mesma coisa. Não tem coerência, isso não cria raiz. As pessoas param de acreditar nessa mensagem. Na mensagem deles, dá para deixar desacreditada por causa disso, porque eles não vivem. Mas nós não podemos ser assim. E aí ele vai entrar no capítulo 2. Quando ele entra no capítulo 2, ele vai começar a falar por faixa etária, vai falar por idade, ele vai falar para o homem, para a mulher, para o escravo. Ele vai falar assim, vou falar para vocês então como vocês devem viver, para que isso que a gente pregue não vire chacota lá fora. Para que as pessoas te respeitem quando falar que você é um cristão. Porque qual é a fama hoje do evangélico, muitas vezes? Conhece o evangélico porque o pastor que rouba e os membros que são bobos que dão dinheiro para ele. Não é essa, muitas vezes, a visão que as pessoas têm lá fora? Nós temos uma fé muito inteligente. Nós temos uma fé sábia. Uma fé que faz sentido, que é racional. Uma fé que dá para colocar em prática. E dá para colocar em prática a ponto de chocar as pessoas que estão vendo as nossas vidas. Só que para isso, quando te encontrarem em qualquer parte, você pode estar no meio do metrô, trabalhando em qualquer lugar, tem que ter relevância aquilo na tua vida. Porque senão a mensagem começa a ficar hipócrita de novo. Quando ele entra no capítulo 2, ele já vai falando assim, versículo 1 do capítulo 2, mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem também ter uma fé sólida e ser cheios de amor e de paciência. As recomendações anteriores que ele está dando aqui, autocontrole, essas coisas, qualquer um pagão, uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que é ateia, né? Ateia que fala? Ateia. Ela tem essa ideia de uma vida de autocontrole, de uma vida moderada, de uma vida sábia, inteligente. Não precisa vir na igreja. Só que ele acrescenta aos homens uma fé sólida. Aqui muda. Você tem que ter uma fé sólida. Você crê naquela mensagem? Então pratique essa mensagem. Que ela seja sólida. Que você saiba combater as heresias. Que você saiba responder quando te colocarem contra a parede. Você sabe explicar o cristianismo? Se hoje nós elegemos uma pessoa para ajudar esse pessoal que está de verde aqui, falar, alguém levantou a mão aqui dentro da igreja, que quer fazer as pazes com Cristo, quer se render a Jesus Cristo, e nós vamos eleger alguém da igreja que não está participando hoje para falar dela, para falar a respeito da fé. A sua fé é sólida, você consegue transmitir a sua fé, você consegue falar a respeito do pecado, a respeito de Jesus, as doutrinas estão colocadas no seu coração, porque aqui em Tito, Paulo sempre usou a palavra fé para falar a respeito da nossa união com Jesus Cristo. Paulo sempre usou a fé, e até alguns duvidaram que Paulo tivesse escrito Tito, porque ele sempre usou e falou assim, vocês têm que estar unidos com Jesus Cristo. Aqui ele usa a fé, a palavra fé, para falar, vocês têm que acreditar nesse corpo de doutrinas. Você tem que acreditar na mensagem. A fé tem que estar muito sólida no seu coração. Você deve saber o que a palavra de Deus fala. Você deve saber. Você sabe? Você consegue transmitir a sua fé? O homem maduro, idoso, você tem que saber fazer isso. Só que aí os versículos que nós lemos aqui, e que nós queremos falar hoje um pouco mais com as mulheres mais velhas. Deixa eu passar alguns slides aqui para ver se eu não me... Os cretenses, 4 características, estou certinho, glória a Deus. 4 características da mulher madura, ele vai salientar aqui. Vamos ler novamente o texto? Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Versículo 3. Viver de modo digno. Uma vida séria. Sabe o que tem hoje? A mídia, você acredita que vai concordar comigo. A mídia, as revistas, tudo que passa, né? A mídia em geral, ela sempre enfatiza que você não pode envelhecer, não é isso? Que você tem que comprar o creme mais caro. Você tem que fazer de tudo para você não aparentar que você está envelhecendo. Envelhecer é uma doença. Envelhecer parece, né? Eles não vão falar dessa forma, eles são propagandistas, sabem o que eles... Mas eles mostram
que o ideal de ser mulher é ser jovem. Não tem valor. E a gente apanha feio. Para quem já foi, talvez, lá nos ribeirinhos, para quem já participou de algo perto dos índios, deve notar ali que eles dão um tapa na cara. O respeito que ele tem para a pessoa mais velha, para a anciã, para o ancião, para as pessoas de cabelo branco, como respeita. Antigamente nós chamávamos os nossos pais, as nossas mães. Minha mãe está aqui, ó. Minha linda mãe está ali. E ela testemunha. Senhor e senhora. Senhor e senhora. Para saber que tem uma autoridade aqui dentro dessa casa. Né? Para saber que quem fala mais alto aqui são eles e não eu. Aí vai perdendo alguns costumes, porque a gente fala, é costume, é coisa, a gente tem que adaptar, a nossa cultura tem que evoluir, e aí acaba no que está acontecendo agora. Né? Falta-se o respeito. E aí as pessoas não querem mais envelhecer porque não vê mais beleza nisso. Viver de um modo digno, de um modo sério. Você andar na igreja e encontrar algumas mães que você fala, eu precisando de conselho, eu tenho várias mães para me aconselhar. Eu tenho várias pessoas maduras aqui para me aconselhar. Pessoas que têm uma vida digna e séria para transmitir para mim, que sou ainda muito imaturo, para uma geração que ainda é muito imatura, tem alguma coisa de valor e de seriedade, porque a gente gosta de levar tudo muito na brincadeira. Se você ficar num grupo de jovens, a gente só sabe dar risada, contar piada, é o nosso mecanismo de defesa. A gente só sabe fazer piada de tudo. Salomão falou assim, é melhor a gente ir num velório do que numa festa. Quem vai preferir ir num velório do que para ir para uma festa? Porque quando você vai num velório, você vê a realidade da vida. Você vê coisa séria acontecendo lá. Você vê que a pessoa que está ali morreu por alguma coisa que fez, por alguma consequência, por N coisas, e você vê, a vida tem um fim, a coisa é séria. Quando você sai de uma festa, o que você só pensa? Em se divertir, né? E fazer mais uma vez, e se tiver amanhã eu vou de novo. Não vem a seriedade da vida. Então, mulheres sérias, mais uma vez ali, por favor. Não caluniadoras. Não caluniadoras, não dar falso testemunho, não mentir, não fazer fofoca. Não caluniadoras, num sentido negativo, o que eu espero das mulheres mais velhas? Que não, quando você encosta numa mulher mais velha para se aconselhar, ela não esteja um monte de falar da vida dos outros, por conhecer muita coisa. Hoje em dia, para ter acesso à vida dos outros, está tão fácil, está virtual. Antigamente, o pastor, se ele não tivesse uma revelação, meio pentecostal agora, tivesse uma revelação, é muito difícil saber da vida dos outros. Mas hoje, no virtual, dá para saber onde você estava, o que você comeu hoje, com quem que você estava. E por saber muitas vezes isso, usa essa ferramenta para fazer fofoca, para fazer calúnia, para não edificação. E como é ruim saber que nas mulheres onde a gente gostaria de adquirir ali um pouco mais de conhecimento, maturidade, você vê uma senhora fazendo isso. É muito triste. Pela ociosidade, não sei, pela falta de realmente saber o que eu devo fazer. E aí Paulo está falando aqui, a Tito, fala para as mulheres que elas não podem ser caluniadoras, que elas devem viver de modo sábio e digno. Tem uma outra característica que ele vai falar, não escrava a muito vinho. Vocês viram que a fama dos cretenses? Beberrões, glutões e mentirosos. Bebiam, faziam festas e só queriam saber fazer isso. Tenha autocontrole sobre as coisas. A gente está vivendo uma geração extremamente viciada. Qualquer coisa que você dá para uma criança, ela vicia muito rápido. Tudo que você coloca, a gente se vicia por coisas tão banais e bobas. Hoje, provavelmente, quantas senhoras aqui têm algum joguinho no celular? Levantem as mãos, assim. Acho que ninguém vai levantar, né? Acho que foi muito constrangedor, né? Senhoras maduras, assim, que estão preocupadas com a fase do Candy Crush. É Candy Crush? É isso que é isso? Sei lá. Que vai passar, sei lá. Não sei se elas estão preocupadas com isso. Talvez esteja mais preocupada com o filho que não retornou ainda. Não se viciam nessas coisas banais, tolas. E aí a escravidão, pelo um vício, seja por qual vício for, tenha um autocontrole. E dê exemplos para nós. Em novelas, se espera que você tenha, quando a sua fé seja uma fé assim clara dentro da sua casa, que o apego a algumas coisas que passam na televisão, talvez uma novela seja mais dentro da realidade, a gente veja seriedade, que a tua vida não vai debandar, ou vai ficar em coisas tão inúteis durante tanto tempo.
Passa alguma coisa para nós, passa alguma coisa para os filhos, passa algum exemplo que quando vê, minha mãe não perde tempo com essas coisas. Minha mãe leva um cristianismo a sério. Ela tem mais o que fazer. A gente não, a gente precisa muito amadurecer nisso. Por favor. E olha que interessante, a pessoa pensa que chegando mais perto vai passar o slide, né? Tem uma outra que ele vai falar aqui. Pode projetar para mim, por favor? Ensinem o que é bom. Essa é a recomendação. Ensine o que é bom. Sabe por quê? Porque vocês têm valor. Envelhecer tem valor. Não é fácil envelhecer. Mas quando envelhece, há muitas marcas. Há muitas coisas que vocês adquiriram que nós jovens não adquirimos. Muita experiência de aguentar muitas coisas que nós ainda não passamos. Você sabe que é lidar com algumas coisas que a gente ainda vai passar muito tempo depois. Não tem a mãe quando fala assim, isso vai dar errado. Parece uma profetisa. Mas não faça aquilo de jeito nenhum. Porque pela experiência de vida, ela já mostrou que aquele caminho que você vai tomar é errado. Ela consegue ensinar para nós o que é bom. Elas são experimentadas e têm que ser experimentadas. E é isso o valor que tem e a beleza que tem na mulher mais velha. Envelhecer tem muita riqueza que só você tem. Isso nós não temos. Então envelhecer é a panela velha que vai fazer a comida boa, porque é você que tem essa substância para passar para uma geração que não tem nada. É da mulher mais madura, mais velha, que vamos adquirir sabedoria. Olha isso. Olha o que acontece. Olha que a nossa geração. Já viram o Apakanastara, aquele japonês assim que fica dançando? Sabe quantas visualizações esse vídeo tem? 2,8 milhões direto do YouTube. 2,8 bilhões de acessos, de visualizações. E eu dei mais um porque eu fui pegar lá e coloquei aí, dei mais um para ele. 2,8 bilhões. Sabe quantas pessoas tem no mundo? 7,2 bilhões. Isso significa que quase 40% da humanidade, das pessoas do mundo, assistiram esse vídeo. E aí você vai falar, deve ter uma coisa transformadora, deve ser uma coisa essencial para a nossa vida. Vai mudar a minha vida se eu assistir um negócio desse. Essa é a nossa geração. Será que mulheres que deveriam ser maduras estão também fazendo esse tipo de coisa? Perdendo tempo com esse tipo de coisa? Espero que não. Que sejam mestras do bem, como diz em outra versão, mestras do bem. Mestras no sentido de exemplo, no sentido de demonstrar exemplo em suas vidas. Porque ninguém pode ensinar aquilo que não vive, né? Jonathan Edwards disse essa frase, tudo que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Demonstre isso em sua vida. Será inútil. É muito bom a gente encontrar pessoas que creem numa fé e quando a gente vai procurar um conselho, ela não é precipitada por um julgamento. Ela pondera aquilo que você falou. Ela percebe pelo tempo de experiência que ela tem o melhor conselho para te dar. Quando vem isso, esse é o propósito que Paulo falou assim, Paulo, ensina as mulheres mais velhas e dá essa recomendação. Para quê? Para que tenha um propósito, para elas ensinarem as mais novas. E aí ela tem 7 ensinos que ele vai destacar aqui para as mulheres mais novas. Amar maridos e filhos, viver com sabedoria, pureza, bondosas, trabalhar no lar, fazer o bem, ser submissa ao marido. É que está nos versículos seguintes aí. Ensinem elas a fazerem isso. Isso era muito valorizado naquele tempo e ainda não é no dia de hoje. Quem não gostaria de ter uma harmonia dessa no lar? Não é para isso que nós vamos fazer até esse jejum do dia 17, que vamos iniciar. Nós queremos ter harmonia do nosso lar. Naquele tempo, as mulheres eram muito valorizadas pela dedicação que elas tinham com os seus maridos e com seus filhos. Isso era muito valorizado, ao ponto de uma mulher, quando morreu, olha que um homem colocou na lápide dela. Na lápide, isso aqui foi uma montagem minha, tá? Mas é uma lápide real no tempo de Adriano. O tempo de Adriano que eu falo é do imperador Adriano, de 76, mais ou menos, depois de Cristo. Olha o que ele escreveu, Júlio Bassos. A sua docíssima é doce, a palavra é doce, só que ele queria exagerar.
Eu quero mostrar demais que essa mulher é muito doce. Ela é extremamente valorosa, né? Docíssima esposa, dedicada ao seu marido e dedicada aos seus filhos. Tinha uma relevância para Paulo tocar nesse assunto, que a mulher deve amar o marido e os filhos. Aquele tempo as pessoas observavam isso até fora da igreja. Só que ele não poderia admitir que dentro da igreja de Cristo, pela liberdade que Cristo dá e pela valorização que Jesus Cristo dá pelas mulheres, que as mulheres começassem a tomar os lugares dos homens. E começasse a virar uma confusão dentro de suas casas. Isso seria desvalorizar a mensagem de Jesus Cristo naquela época e nessa época também. Ele falou assim, talvez a religiosidade das mulheres esteja crescendo tanto, e essa valorização esteja crescendo tanto, que elas confundam as coisas, e as coisas comecem a dar errado, e o povo tenha do que falar de nós. Então, mulheres, sejam dedicadas aos seus maridos e aos seus filhos. O que você colocaria na lápide da tua esposa, se ela falecer primeiro? Uma mulher dedicada ao seu marido e ao seu filho? Aos seus filhos? É esse o orgulho que você tem da sua esposa? Né? Esse é cristianismo vivendo na prática. Ensinem as mulheres, as mais jovens. Ali dá uma ideia de recém-casada. Até alguns versículos, algumas versões da Bíblia vai dizer recém-casadas. Na NVT está as mais jovens. Mas se crê, porque ela é casada e tem filhos, que sejam recém-casadas no contexto cristão. Daí falou assim, ensinem elas a amarem. Ensinem elas a viver com sabedoria. Sabe por quê? Porque ainda não têm sabedoria. Gritam com seus maridos. Não tem respeito, não conhece a autoridade. E uma pessoa que não reconhece a autoridade, não reconhece a autoridade que Deus tem. Porque a recomendação de Paulo, em Efésios, já acontecia isso, em Efésios 5, ele já falou sobre isso. Ele mandou para Timóteo também tocando nesse assunto. Pedro, mandando para diáspora, né, para várias regiões, também tocou nesse assunto. Será que era um problema só da antiguidade? Será que hoje as mulheres ainda não manipulam seus maridos? Sabe uma frase que é bem conhecida? Fala assim, ele pode... Isso é no meio cristão, né? Não sei se você está acostumado a esse tipo de linguagem, mas fala assim, tá bom, meu marido é o cabeça de casa, mas eu sou o pescoço. Por quê? Porque eu viro para onde eu quero. É feio. Não se espera isso que uma mulher madura fale algo como esse. Não se espera que esse é o ensino que a gente receba de uma mulher madura. E que ela ache lindo essa frase. Que ela tenha vergonha disso. E ensine que não é assim que a palavra de Deus ensina. Eu participei num contexto, eu era de contexto pentecostal. E eu fui numa igreja. Eu lembro dessa cena para você ver, que choca, né? Quando a palavra de Deus é praticada, ela choca. E aí, não deveria, seria algo natural. Estava sendo batizado e ela era pastora da igreja, né? Eles têm pastoras na igreja. E aí eu vi ela se afastando, falando para um outro rapaz ajudar o pastor para batizar. E no contexto pentecostal, não sei se vocês estão familiarizados, batizar alguém é algo assim que você fala, que autoridade. Para batizar alguém tem que ter uma autoridade assim. Essa é o olhar que a gente tem. Eu falei, pastora, você não vai batizar? Ela falou, não, filho, tem um homem aqui, vamos dar honra aos homens. Sabe, eu falei, uau, aquilo para mim mexeu comigo. Vamos honrar o homem? Deixa eu fazer o possível para esse homem dentro da minha casa ser honrado. Fala que uma das qualidades que tem na mulher virtuosa é que o marido dela é bem falado nas praças. A mulher, ela cuida da reputação do seu marido. Ali não é um texto escrito para as mulheres, parece que é, né? Ali é um livro escrito, é uma passagem escrita, Provérbios 31, que vai falar da mulher virtuosa e fala de diversas qualidades. Leia, Provérbios 31. É um livro escrito para um homem, para um jovem homem, na qual fala, é por essa mulher que você deve orar. Porque no começo do livro, ele fala assim, filho meu, escuta as palavras. E ali ele está escrevendo para um filho, e fala assim, é essa mulher que você deve buscar. E fala que uma das qualidades é que ela fala bem do marido. Ela faz de tudo para que a reputação do marido seja preservada. É lindo, né? Então, seja dedicada. Tenha pureza. A pureza ali tem um teor também sexual, tem uma pureza. Seja uma mulher recatada. Se a tua roupa... Eu ouvi isso, eu acho que é legal repassar. Se a tua roupa é uma moldura para o teu rosto, mulher, se o que você usa de roupa é uma moldura que vai trazer beleza para o seu rosto, a atenção vai estar voltada para o teu rosto, provavelmente você vai estar acertando. Isso é uma vestimenta cristã.
Uma roupa que traz beleza para o teu rosto e não para a sensualidade do teu corpo. Pureza. As meninas mais jovens, será que andam assim? Tem esse tipo de pensamento? Da onde vem esse pensamento se não vem de vocês, mulheres maduras, para ensinar? É vocês que têm a panela velha, que está fazendo comida boa e que ainda tem comida boa. Muitas vezes a gente acha que a mulher mais velha, o idoso, não tem como se comunicar com a pessoa. Como que eu vou falar com ela? Vocês têm e muito. Nós não temos nada. O que nós temos? Você viu uma tendência um pouquinho atrás da baleia azul? É isso que o jovem muitas vezes é. Sai uma coisa na internet, vamos se cortar, vamos fazer essas coisas, vamos morrer. Nós precisamos de sabedoria. Precisamos das mulheres maduras, das mulheres que nos ensinam, dos homens que nos ensinam. Nós precisamos disso. Trabalhe no lar. Se uma pessoa hoje, aqui não está dentro do contexto, é ofensivo, ser a boa dona do lar, em outras, donas de casa, em outras versões vão dizer. Se eu não me engano, a Almeida Revisada e Corrigida vai dizer boas donas de casa. As mulheres mais novas gostam de ser boas donas de casa, querem aprender a ser boas donas de casa. Sabe o que você ouve de uma menina mais nova quando você vai falar sobre qualquer coisa eu pago, qualquer coisa eu contrato, qualquer coisa não sabe o valor, não entendeu o valor, por isso que precisa aprender com você. O que é preparar a comida do teu marido, o que é fazer aquele contexto, preparar o ambiente para receber, para cuidar dos teus filhos. Isso não entra na cabeça ainda da pessoa moderna. E é você que tem esse valor. Eu espero que você, ouvindo isso, olhe para as nossas jovens aqui. E comece aqui, você tem um celeiro imenso de mulheres aqui que precisam da tua sabedoria. Você tem valor, você pode se comunicar com. Fazer o bem, não seja arrogante, ensine elas a não serem arrogantes. A liberdade demais, hoje o feminismo demais, essa coisa da mulher, não sei o que, não sei das quantas, muitas vezes traz arrogância. Seja bondosa, ensine. Ele está falando ali num contexto de cuidar bem das domésticas, né, no texto. Cuide bem, seja bondosa, tenha palavras brandas, ensine elas a não ser ríspida demais, ser donas da verdade demais. Calma. Ser submissa ao marido. Começa com o marido e termina com o marido. Ser submissa ao marido. A palavra submissão tem uma coisa tão bela nela. Ser submissa ao marido é algo tão glorioso. Significa que você está querendo e sendo corajosa para cumprir aquilo que Deus falou, que a primeira coisa é o que Deus falou. Ele falou para você, então eu vou glorificá-lo. Não estou falando de um marido que porventura possa pedir alguma coisa imoral para você, você fala, falaram que eu tenho que ser submisso ao meu marido, então você vai fazer o que ele quiser. Não é isso. Que missão o teu marido tem, você sabe? Se você perguntasse, ou eu te perguntasse para você, qual é a missão do teu marido? Que resposta viria? Meu marido quer ser rico? Que missão mais pobre, né? Meu marido quer viver viajando? Não sei se é uma boa missão, ser submissa a essa missão. Qual é a missão do teu marido? Se você num contexto cristão, seu marido é de glorificar a Deus, você pode ser submissa a isso. Porque você vai ajudá-lo na missão dele. Ele tem uma missão e você vai dar suporte para que essa missão seja completada. Para que seja alcançado o alvo. Você vai orar por ele. Você vai torcer por ele. Você vai ser a melhor conselheira que ele tem. Porque qual é a melhor conselheiro que você tem dentro de casa? Seu próprio esposo, sua própria esposa. Não tem aquele negócio que se a esposa falar assim, se você quiser fazer, faz. A melhor coisa é não faça, né? Se não tem um acordo ali, não faça agora, pelo menos. Ore antes. Porque nós somos as nossas melhores conselheiras. Se a mulher não está concordando 100% com aquilo que você está querendo tomar de decisão, vai colocar o joelho no chão. Vai orar um pouco mais. Tenta persuadir ela falando algumas outras coisas que possivelmente você não conseguiu da primeira vez, mas se ela não está concordando, ore, porque ela é a melhor conselheira que você tem dentro de casa. Mulheres mais velhas, ensinem as nossas mais jovens a serem boas conselheiras. Ensinem a dar bons conselhos. Nós estamos terminando aqui. Submissa aos seus maridos. Nós passamos isso aqui. Pode dar a entender que a gente vai fazer alguma coisa para conquistar. Não. Conquistar a salvação, esse não é o intuito aqui. Não é para isso.
Nós não somos salvos por fazer boas práticas, mas porque somos salvos, fazemos as boas práticas. Porque Jesus te salvou, agora você consegue fazer isso, mulher. Agora é possível, porque no versículo 11 desse mesmo texto, no capítulo 2, no versículo 11, ele vai falar assim: pois a graça de Deus foi revelada a todos, traz salvação. É pela graça de Deus que traz salvação, que nós conseguimos fazer o que ele pede na carta. Ele não está falando que somos nós, até ele vai dar um lindo poema no capítulo 3, mas é Deus que nos fortalecerá para fazermos isso. É uma ordem que ele falou assim, ó, sabe por quê? No último versículo aqui, ó, voltando aí um pouquinho, a ser submissa ao marido, assim, eu estou no capítulo 2, no versículo 5, no finalzinho. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Lembra que a palavra tinha que tomar cuidado com as boas práticas lá na igreja? Que aqueles líderes pregavam e não faziam. Ele falou, na igreja de Cristo não pode ser assim. O que você falar, cumpre. O que foi ensinado, pratique, para que a palavra de Deus não seja difamada aí fora. Para não falarem que a gente aprende uma coisa aqui dentro e fazemos outra coisa lá fora. Que no seu trabalho você é tão íntegro como sentado aí olhando para cá agora. Que você procura concordar e falar, Deus, me faz uma mulher assim, me faz um homem que anda de forma digna, tanto aqui como lá fora. Porque a palavra de Deus é difamada e qualquer coisa que nós erramos, nós não somos vitrines. Se você faz qualquer coisa, as pessoas já apontam e falam, e diz que é crente. Olha lá, para ser crente assim é só mais ficar onde eu estou. É uma vergonha ouvir algo como esse. E aí Paulo falou assim, não deixem a palavra de Deus ser difamada pelo modo de viver. Vivam de forma íntegra. Amém? Acho que eu tenho só mais um último slide. Toda mulher sábia edifica sua casa, a insensata, porém, a derruba com suas próprias mãos. Seja sábia, mulher. Pratique isso. Conversando com o pastor Edgar, ele falou assim, o PG não é uma oportunidade tremenda para as mulheres sábias, maduras, idosas da nossa igreja, ter um campo ali para praticar, para ajudar as mulheres mais recém-casadas que estão ali. Você frequenta um PG, procure essa responsabilidade para você, vá num PG com este foco também, a poder ajudar, a poder trazer maturidade para as nossas jovens, para os homens também jovens. Amém? Vamos orar. Pai eterno, é a tua palavra, glorifica o teu nome, que o Senhor possa edificar a tua igreja, porque é o seu nome, é o Senhor, é o teu Espírito que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nos ajude que corações aqui estejam prontos a praticar, sejam desafiados para colocar em prática, para glorificar o teu nome, para que a palavra de Deus não seja difamada onde nós estamos. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado ao Douglas por essa oportunidade de ministrar aqui para nós, dando aí esses conselhos, que tanto para as mulheres mais experientes, quanto também os homens. Paulo falou para Timóteo também, né, que você aprendeu, transmita a homens que transmitam a outros homens. Cristianismo é uma transmissão contínua de verdades. E Jesus disse para a gente fazer discípulos. Jesus disse para celebrarmos uma cerimônia de algo que ele fez. A gente se sente tão fraco, limitados, mas a ceia do Senhor fala que ele fez por nós. A ceia do Senhor fala que ele deu o sangue, deu a vida por nós, para nos restaurar, para tirar nossa culpa, para nos dar esperança. Então nós vamos ter a ceia agora. É uma excelente oportunidade, né, no Dia das Mães, da gente poder celebrar esse Jesus que morreu pelo Pai, pela Mãe e pelo Filho. Eu não sei você, se em algum momento aqui, quando falou de marido, de esposa, se sentiu excluído. Talvez a sua realidade foi uma realidade de um lar separado, divórcio, viúvo, mulher separada, homem separado. Jesus, ele quer integrar você na família dele. Então, no coração do Senhor Jesus tem espaço para todos nós. Não se sinta excluído, não se sinta rejeitado, porque ele te ama também, e ele ministrou para todas as pessoas.
para viúva, para solteiro, para casado. Então, essa é a beleza da igreja. A igreja integra e nos dá um senso, assim, uma convicção de que nós pertencemos. Talvez lá fora você se sinta um patinho feio, mas esse sentimento dentro do corpo de Cristo não tem lugar, porque a ceia é para você que falou: eu creio em Jesus, eu quero essa nova vida, eu quero esse Salvador, eu aceito participar do povo de Deus. Então a ceia comunica tudo isso e muito mais. É uma cerimônia simples, mas tão rica de significado. Então, para quem que participa da ceia do Senhor? É para você que admite que é pecador, você reconheceu que não pode salvar a si próprio, não é a religião que salva, não é a igreja nenhuma que salva, é o Salvador Jesus. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue para nos dar uma nova vida. Assim que alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Então a ceia tem um gosto de pertencimento, não só à nossa família sanguínea, mas à família espiritual. Isso é privilégio. É privilégio fazer parte do povo de Deus. Então, se você não faz ainda, se você não entregou sua vida para Jesus, você pode assistir, você pode contemplar, ver, mas é para você que já entregou. Por isso que a Bíblia fala: examine-se o homem, examine-se a mulher, a si mesmo, e assim participe. Coma desse pão, beba desse cálice. Eu vou deixar aqui alguns minutos de oração, alguns momentos de oração silenciosa, e depois eu vou agradecer pela ceia do Senhor.